Mota ter tratado disso agora, porque eu vou trazer um complemento. O ex-líder da oposição, o senador Rogério Marinho, ele criticou a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e afirmou que a democracia do Brasil corre risco. Segundo o parlamentar, a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei, impedindo que o Congresso discuta a situação do país para tentar equilibrar os poderes. Parlamentares da oposição retomaram a ofensiva contra a corte, especialmente após o bloqueio da rede social X aqui no Brasil. Você, Dávila, senador Rogério Marinho, dá essa declaração, se coloca de maneira convicta e chama atenção quando ele, sem nenhum receio de se expor, fala que a democracia do Brasil corre um sério risco. Agora, é preciso refletir, né, Dávila? A oposição ao governo federal tem feito a sua parte ou parte da oposição tem uma atuação muito tímida diante de tantos desafios? Precisamos colocar os pingos nos is nessa história, viu, Caniato? Primeiro pingos nos is que nós temos que colocar é sim, nós temos um poder judiciário, uma Suprema Corte que vem agindo de maneira política, porque na decisão específica do X ignorou completamente o que está na Constituição, o que está no artigo 5º, que garante plenamente a todos os brasileiros a liberdade de expressão, de opinião, de crença, né? Então, esse foi um artigo que é uma cláusula pétrea que foi violado ao suspender uma rede e caçar o direito de mais de 21 milhões de brasileiros de utilizar a rede. A segunda decisão, que foi política e não jurídica, foi estabelecer uma multa absurda para aqueles que usassem o aplicativo VPN para acessar o X. E terceiro, suspender praticamente todo o devido processo legal nessa história. Então, realmente houve, sim, uma decisão política que passou por cima das questões jurídico-constitucional. Agora, qual é o outro problema? O problema é que essa não foi uma decisão apenas de um ministro. Essa decisão foi aprovada de maneira unânime pela primeira turma. Isso mostra que a primeira turma vem agindo de maneira política também, vem esquecendo essa da Constituição. Era um bom momento para que a primeira turma utilizasse o poder de fazer o que eu chamo do contraponto dentro do próprio Supremo. Falar, peraí, ministro, aqui precisamos avaliar aqui a transgressão do artigo 5º, do artigo 220, que proíbe censura, o devido processo legal, mas isso não ocorreu. Então, este é um outro fator importante. Mas também tem um outro pingos nos is muito importante, é a responsabilidade do Senado. Todos os ministros que pertencem ao Supremo Tribunal Federal foram aprovados em sabatina pelo Senado Federal, evidentemente indicado pelo presidente da República. Mas o Senado não teve tanto critério em avaliar esses nomes. E aí depois, Caniato, tem uma outra questão política, que são processos que estão engavetados de senadores no Supremo. Então, existe aí um desequilíbrio de forças. Cada um tem um interesse. E isso coloca em risco, sim, a credibilidade do Estado Democrático de Direito. Coloca em risco, sim, porque a insegurança jurídica no país cresce de forma absurda. Nós não sabemos mais se o que vale é o que está na lei ou é a interpretação de um juiz da lei. E isso aumenta a insegurança jurídica no país. Portanto, sim, tem uma parte de decisão política, mas a política também não fez o seu devido dever de casa ao ser muito mais rigorosa na aprovação de nomes para o Supremo Tribunal Federal. Posicionamento de Rogério Marinho e a reflexão também sobre o papel do Senado nesse processo que envolve a avaliação dessas pautas e, eventualmente, até o avanço de algum pedido de impedimento. Claro que isso ficaria sob responsabilidade da presidência, sobretudo. Você, Cristiano Beraldo. Neto, vamos analisar de forma fria, tranquila, sem emoção, os fatos. A gente teve, às vésperas da aposentadoria da ministra Rosa Weber, um posicionamento da ministra querendo
proferir voto antecipado sobre matérias que não estavam em julgamento. Ou seja, em relação a porte de drogas e tinha algumas outras matérias... Aborto, matérias favoráveis à esquerda, ela se coloca numa posição de querer deixar o seu voto, a sua opinião em relação a um tema que seria discutido pelos ministros posteriormente. Me explica de que forma isso não é um ato político. Se eu quero dar a minha opinião, se eu quero expressar a minha opinião, sabendo que a minha opinião é uma em 11 que decidem a matéria, e eu não estarei lá quando essa votação acontecer, eu não estarei lá para defender meu ponto de vista diante da colocação de outros ministros. O que justifica isso? Tirar a possibilidade de um novo ministro se manifestar e sustentar a sua posição sobre temas tão relevantes. E aí o que acontece? Qual é o risco que existe neste caso concreto que aconteceu? Pode ser que esta votação ela seja aprovada por um voto e que seja uma posição em desacordo com o entendimento do novo ministro. Aí você tem uma decisão suprema da Justiça, ou seja, é uma decisão definitiva tomada por uma minoria da composição atual do Supremo Tribunal Federal. Para mim, isso já demonstra como se está à vontade hoje para usar o Supremo Tribunal Federal, a sua força, a sua repercussão, o seu poder, para que opiniões políticas sejam proferidas. Só que isso é gravíssimo do ponto de vista do funcionamento institucional do Brasil. Entretanto, graças a um Congresso fraco, muitas vezes, graças a um poder executivo que está mais focado nos seus interesses do que nos interesses do equilíbrio institucional brasileiro, esse tipo de comportamento foi incorporado à cena brasileira. Ninguém mais fica indignado, ninguém mais fica chocado. As decisões são tomadas, o povo brasileiro assiste e a vida segue. E está aí a censura, a utilização de uma plataforma de rede social, de expressão de opinião, que é o X. O que vai acontecer agora? Sinceramente, não vejo um cenário, depois dessa manifestação do presidente Supremo, de que a matéria não irá para o plenário, ou seja, não será dada a oportunidade dos 11 ministros se manifestarem. Eu não vejo como resolver no curto prazo essa situação. Uma situação que vai manchar a imagem do Brasil, como já está manchando, mas manchará por muito tempo ainda, Caniato. Estamos repercutindo as falas de parlamentares da oposição sobre a Suprema Corte Brasileira e também os projetos de lei que pretendem limitar a atuação dos ministros e também da Suprema Corte Brasileira. Mota, Rogério Marinho, ex-líder da oposição, dizendo que a justiça age de forma política e não de acordo com a lei, que a democracia no Brasil corre um sério risco. O que o senador Rogério Marinho disse, eu escuto todos os dias, nas ruas, de todo tipo de pessoa, desde de um amigo que trabalha como porteiro no prédio, o outro que trabalha como vendedor numa barraca de praia. Eu escuto também de advogados, de médicos, de políticos, de todos os cargos. Então, o senador não está sozinho nesse sentimento. E só nesse ponto é que eu discordo do Cristiano Beraldo. As pessoas estão revoltadas, Beraldo. Não tem ninguém achando isso normal. Se eu tivesse que te dar minha percepção, eu diria o seguinte: há uma revolta maior com essa decisão do que talvez com qualquer outra das coisas que a gente já viu acontecendo no país. Porque isso aqui mostrou para o cidadão comum que a liberdade dele não vale nada. Nada. Com uma decisão, um apertar de um botão, tira do ar a rede social que você usava. Eu estava aqui vendo um comentário de uma pessoa dizendo: eu usava para o meu trabalho, eu usava para as minhas pesquisas, eu perdi tudo, está tudo lá, não posso acessar nada. Então, erra quem menospreza o sentimento da população brasileira em relação a isso. Eu diria até, Beraldo, que nesse momento a gente pode dividir o Brasil em duas partes. Né? Uma parte que está revoltada, indignada, assustada
e vários outros verbos que eu poderia usar aqui com essa decisão. Tá? Eu diria que essa parte provavelmente tem 199 milhões de brasileiros, né? ou número maior do que isso, é 99,99% da população brasileira. E tem uma parte que achou que é uma boa medida, que foi justa, que foi adequada. Essa parte, eu não sei quantas pessoas estão nesse grupo, mas eu arrisco dizer para você que deve caber em 2 ou 3 ônibus, só isso. O resto do Brasil está contra. Eu acho improvável que o senador Pacheco dê andamento a esse ou a qualquer outro pedido de impeachment. Eu não sei dizer qual é a razão que move Pacheco ou que não move o Pacheco, mas para mim está claro que ele não compartilha do senso de urgência da maioria dos brasileiros. O senso, esse sentimento de que algumas decisões recentes do Estado brasileiro foram longe demais. Reparem, eu disse decisões de Estado. É isso que essas decisões são. Não faz diferença nenhuma elas terem sido assinadas por uma pessoa ou por 20. Elas continuam sendo decisões de Estado. Ora, pensem comigo, em todos os casos recentes que a gente viu, houve inúmeras oportunidades para que outros representantes do Estado brasileiro discordassem dessas decisões, dissessem não, eu não concordo com isso, não é por aí, vamos tentar uma outra alternativa. Mas essas decisões foram tomadas e executadas, estão em vigor. Então, meus amigos, não são decisões de uma pessoa só, são decisões do Estado brasileiro. Inclusive, a gente pode fazer uma longa lista de decisões polêmicas recentes, cada uma delas tomadas por uma pessoa diferente. Ora, é só fazer um esforço rápido que a gente vai lembrar. A atitude dos congressistas é muito corajosa, merece aplausos, mas o problema é que a situação é muito mais complicada do que a necessidade de substituir apenas uma pessoa. Tá? Portanto, a solução necessariamente tem que ser mais complicada também. Pois é, vou passar para o Beraldo para você fazer um complemento em relação ao que disse o Mota, Beraldo, mas só te trazer uma informação, Mota, sobre aquele pedido de impedimento, a sinalização que houve, pelo menos muitos apostam nisso, é que o senador Pacheco dificilmente vai dar andamento a essa solicitação, justamente porque na avaliação dele, a primeira turma acabou corroborando com a decisão do ministro em discussão. Então, precisaria pedir o impedimento de toda a turma. Me parece que é essa a questão e a defesa que possivelmente ele fará. Quer complementar, por favor? Eu quero. Essa explicação, ela não tem lógica, né? Porque a República é composta por 3 poderes independentes que se vigiam, né, e se fiscalizam. Então, se os congressistas têm a convicção de que a decisão que foi tomada é errada, é equivocada, tanto faz ela ter sido tomada por 1, por 5 ou por 11. Os congressistas têm, como representantes eleitos do povo, que fazer alguma coisa. Pode ser que a única coisa que eles consigam fazer seja o impeachment de um dos ministros, né? Eu, como cidadão brasileiro, uma pessoa que teve passagem pela política, eu imagino que há inúmeras outras coisas que eles podem fazer. Mas eu não estou sentado lá no Congresso, eu não estou na pele deles, eu não estou vivendo as restrições que eles vivem. Se esse é o caso, se eles acham que essa é a única coisa que eles podem fazer, não faz diferença nenhuma a decisão ter sido tomada por 1, por 5 ou por 11. Se eles têm convicção de que a decisão está errada, eles têm que prosseguir com o processo. Eu não queria estar na pele de alguém que vai ser julgado depois pela história. Nós estamos vivendo tempos históricos, tá? No futuro, as pessoas vão olhar para essa situação e vão dizer, mas por que ninguém fez nada? Não, ninguém fez nada porque a chave de todo o processo estava na mão dessa pessoa. Por que essa pessoa não fez nada? É uma coisa de uma magnitude muito grande. A responsabilidade que está nos ombros do senador Pacheco.
Eu, se fosse ele, deixava que o Senado resolvesse, né? Trancar o processo não me parece, do ponto de vista do senador Pacheco, não me parece que seja a melhor atitude. Agora, a gente também pode trabalhar com a hipótese do senador Pacheco não ter a convicção de que a decisão que foi tomada é errada. Como eu disse, há um número de pessoas, um número minúsculo de pessoas, mas existem essas pessoas que acham que foi uma coisa boa, que na verdade o X não representava nada, era apenas uma bolha, que a empresa desobedeceu a lei brasileira. Aí vem um comentário do advogado André Marcília, escreveu hoje um artigo maravilhoso que diz o seguinte: olha, se você for expulsar do Brasil todas as empresas que violarem a lei brasileira, não vai ficar nenhuma empresa aqui, né? Se você acha que o X é a bolha, amanhã alguém vai dizer que a determinada estação de TV é uma bolha, que determinado jornal é uma bolha, e tudo pode ser fechado. Então, eu não queria estar na pele do senador Pacheco, mas se eu estivesse na pele dele, eu deixaria o Senado resolver. Para que segurar com ele essa responsabilidade? Deixa os representantes do povo decidirem. Quer fazer o seu complemento, Beraldo? Depois eu passo para você, Davila. Não, só dizer que o ponto, Mota, em relação ao senador Pacheco, é que ele tem pretensão de ser candidato a governo de Minas nas eleições de 2026 com o apoio do governo. Então, o seu papel institucional de presidir o Congresso Nacional e conduzir os trabalhos conforme os interesses dos congressistas, dos senadores, fica prejudicado por esse interesse pessoal. E aí nada dá certo. A gente pode aqui conjecturar, fazer análises, mas ele, que é advogado, que é experiente, já presidiu a CCJ na Câmara dos Deputados quando era deputado, conhece de trás para frente tudo que envolve essa situação que vivemos. E ele está propositalmente não atuando. Essa é a minha leitura. E só para complementar, Mota, em relação ao espírito das pessoas, né, que eu citei que as pessoas não reagem, eu cresci no Rio de Janeiro, Mota, e uma coisa que me chamava muita atenção, eu ia ao centro da cidade todo dia e via que às vezes tinha lá um assalto a banco, uma época que isso era muito comum. Aí a pessoa chegava, nossa, eu estava no banco, o banco foi assaltado, a pessoa ficava desesperada. No dia seguinte, ela voltava ao banco como se nada tivesse acontecido. Ela tinha a mesma rotina, ela fazia as mesmas coisas, porque a violência é incorporada à vida cotidiana das pessoas e elas incorporam isso como parte da paisagem. Elas não reagem mais. E neste caso específico do X e de outras decisões que têm um impacto, como andar com maconha por aí e outras coisas que a gente tem visto, as pessoas hoje, por se tratar do Supremo, inclusive tem medo de se manifestar, de colocar para fora toda a sua angústia, toda a sua frustração. Tanto é, Mota, só para finalizar, eu não sei se você se lembra na época em que Eduardo Cunha se tornou o grande inimigo do brasileiro, né? Foi na sequência ali do impeachment da Dilma. Eu ficava impressionado porque em vários lugares você via pichações, quer dizer, populares que foram ali, picharam coisas horrorosas, como morte ao Cunha. Eu não quero que o Cunha morra, eu quero que ele responda pelas acusações de crimes que ele foi lá acusado. Mas as pessoas estavam tão frustradas, angustiadas, que elas já queriam colocar ali uma pena capital a alguém. Hoje, o clima é diferente, as pessoas se contêm muito mais nessas expressões públicas em relação ao que está acontecendo. Vai lá, Mota. A réplica aqui, a tréplica, o quádrupla, sei lá, já perdi aqui. Bom, primeiro, Cristiano, se o Pacheco tem pretensões ao governo de Minas, talvez valesse a pena ele fazer uma pesquisa para ver o percentual de eleitores de Minas que eram usuários do X. São usuários do X, né? Porque, como eu disse, quem ficar para a história como tendo participado ou viabilizado uma coisa como essa, eu tenho a impressão que vai ter dificuldade em qualquer disputa eleitoral, porque vai ser a primeira coisa que os seus oponentes vão colocar na mesa.
Eu acho difícil a população querer votar em alguém que tirou a liberdade delas de acessar uma coisa que, para muita gente, é parte do dia a dia, como rede social. Em relação a... Qual foi o seu segundo ponto que você falou que eu esqueci agora? Você falou as pessoas da indignação. Da indignação. Eu vou, mais uma vez, discordar de você, Beraldo. As pessoas estão muito revoltadas. Tá? Elas têm uma dificuldade enorme de expressar essa revolta. Isso você está certo. Mas eu acho que é menos por medo e mais por falta de meios. O principal meio era o X. Aí o X saiu do ar. Eu vou fazer agora o quê? Eu vou fazer um vídeo, vou colocar no YouTube. Eu estou me colocando na pele do cidadão comum. Eu vou sair pelas ruas gritando, né, que absurdo. Eu vou fazer uma manifestação. As pessoas não sabem o que fazer. O que as pessoas esperam é que os seus representantes eleitos representem essa indignação no parlamento. E eu acho, tem alguns poucos corajosos que estão fazendo isso, como a deputada Carolina de Toni, está aqui na tela com a gente, tem vários outros nomes que a gente pode citar, o deputado Marcel Van Hatten, o deputado Nicolas, né? Mas a grande maioria dos parlamentares não está representando essa indignação das pessoas. E eu acho que tem muita gente fazendo essa leitura equivocada, porque as pessoas não estão na rua. O cidadão comum não tem tempo para isso. Ele tem que pegar no serviço às 7 horas da manhã e sai às 8 da noite e vai para casa. Esse é o trabalhador que vai ter que pagar mais imposto depois da reforma tributária, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade de expressar essa indignação. Mas eu sugiro que todo mundo anote isso que eu estou dizendo. Quem menospreza o sentimento que hoje está no coração dos brasileiros está cometendo um grave erro. Eu ando, ao contrário de muita gente, eu ando pelas ruas, eu vou ao mercado, hoje eu fiz feira, no final de semana passado eu fui a Santa Catarina, foi uma oportunidade maravilhosa de estar em Florianópolis, eu converso com todos os tipos de pessoas, com todo mundo, e o sentimento de revolta, de repulsa, e o Cristiano Beraldo tem razão, de medo, mas, Beraldo, é menos medo de se expressar do que medo do que vem a seguir. Qual é o próximo passo? Caiu um sapato, quando é que vai cair o outro? Porque se você consegue fazer uma coisa dessas e fica por isso mesmo, o que vem agora por aí? Dávila, vou passar para você encerrar, fechar essa discussão, mas já que a gente abriu um capítulo dentro dessa discussão sobre Rodrigo Pacheco e a responsabilidade que ele tem a partir de agora, queria só trazer a manifestação que ele fez após receber aquela solicitação de um grupo de parlamentares, vou abrir aspas, tá? Sempre tive muita prudência ao avaliar pedidos desse tipo em relação a atos jurisdicionais. Decisões judiciais, por mais equivocadas que sejam, são passíveis de recursos. E é inusitado pensar em retirar um ministro por uma decisão jurisdicional quando outros ministros confirmaram a mesma decisão. Por essa mesma razão, eles poderiam ter o mesmo destino. Só essa prudência que temos. Vou ter todo o zelo na análise da tal solicitação. Fecha você, Dávila. A nota do senador Rodrigo Pacheco mostra claramente que ele não vai tirar o pedido de impeachment da gaveta de jeito nenhum. De fato, ele reconhece que essa não é uma decisão única, monocrática de um ministro, mas é uma decisão do colegiado. E aí eu discordo um pouco do Mota, porque eu acho que o número faz a diferença. Uma coisa é um ministro tomar uma decisão destemperada e a própria instituição reagir e modificar ou servir a decisão desse ministro, ou servir como contraponto. O outro lado é a instituição ratificar a decisão imprudente como um colegiado. Isso tem uma gravidade muito maior. Isso mostra que a metástase é muito maior do que concentração num único ministro. Então, me preocupa, porque não é mais uma atitude individual, mas é uma atitude da instituição.
E é isso um pouco do que Rodrigo Pacheco escreve na nota. Pesa muito mais a caneta do presidente do Senado e contra a instituição, não foi o voto de um único ministro. Segundo, que tem a questão que o Beraldo bem colocou, da história dele querer ser um aspirante a candidato a governador de Minas, e evidentemente ao colocar um processo desse em votação, acabaria a chance dele se tornar esse grande candidato dessa grande coligação partidária. E terceiro, né, Mota, o que acontece no Brasil é que as pessoas apostam sempre no esquecimento. Afinal de contas, a eleição é daqui a 2 anos e muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Então, é por isso que hoje acho que a preocupação maior, tanto no Senado como na Câmara, é descobrir quem é o próximo presidente do Senado, quem é o próximo presidente da Câmara, que comissão eu vou sentar, quem vai ser o vice-presidente, onde é que vai estar a minha capacidade de influenciar as comissões mais importantes e como é que eu consigo exercer o meu poder de forma mais efetiva no parlamento. É uma visão bem de dentro de quem está na Câmara disputando espaço de poder. Você tem um complemento, né, Mota? Tenho. Talvez eu não tenha me expressado direito. Quando eu quis dizer que não faz diferença, Dávila, se a decisão foi tomada por 1 ou por 5, é que eu imagino que o 1 não teria tomado a decisão se ele já não soubesse que ele teria o apoio dos 5 ou dos 11. Então eu vejo muitas pessoas personalizando essa questão, dizendo, olha, se a gente substituir 1, vai ser dado o exemplo. Que exemplo, companheiro? Como assim? E aí você vai ver que 50% do que o Pacheco disse está correto. Ele disse, se 5 apoiaram a decisão de 1, já são 6 que acham que essa decisão é correta e deveria ter sido tomada. Isso aí o Pacheco está certo em afirmar isso. O que ele não está, no meu entender, não tem lógica, é ele concluir que isso leva necessariamente a conclusão de que, então, não se deve fazer o processo de impeachment. Eu acho que, na verdade, a conclusão que se leva é diferente. Tá? Se a decisão está incorreta, então você não tem um problema, você tem 6 problemas. É óbvio que ninguém vai sugerir, eu acho que ninguém sugeriu, nem vai sugerir, o impeachment de mais de metade da corte. Uma turma inteira, né? Não é por aí. Né? É por isso que eu disse, eu continuo com a posição de que o caminho não é o impeachment. Nós temos parlamentares de alto calibre no Congresso Nacional para que eles pensem em outra solução. O que não dá para fazer é fingir que nada está acontecendo e contar com que as pessoas vão esquecer disso até 2026. Ninguém vai esquecer do X. Quer arrematar você, Dávila, por favor? Não, então o Mota acabou de explicar exatamente o que eu estava explicando, assim, que é uma decisão do colegiado, então é uma decisão que tem uma gravidade muito maior do que a decisão de um único ministro. Então o que ele está dizendo é que o ministro só tomou a decisão individual porque já contava com o apoio do colegiado antes da decisão. E isso é muito mais grave do que apenas a decisão unilateral de um ministro. E aí, deixa eu só, Caniato. Pois não, claro, por favor. Abusar do meu direito aqui. Dávila, por favor. Você concorda com essa minha avaliação? Você se lembra de alguma decisão recente, polêmica, que tenha sido tomada por algum ministro e depois tenha sido revista, anulada por outros ministros, por uma turma ou pelo plenário? Eu posso estar errado, a minha memória pode estar falhando aqui. É verdade. Geralmente há o apoio total. É o que a gente chama do espírito de corporação, né? O corporativismo público acaba endossando. Mas houve um único revés, Mota, que eu me lembro recentemente, foi com Dilma Rousseff, né? Que aquela turma que toda apoiava desembarcou completamente do governo, mas é o que você disse, quando a medida de impeachment foi colocada em votação, já estava acertado que a maioria dos votos já estavam contados antes de colocar em votação. Mas foi uma das poucas vezes que houve um revés tão grande e tão importante na história do Brasil. Seguiremos acompanhando essas movimentações, qualquer novidade em primeira mão aqui na programação da Jovem Pan News.